Nós vamos falar de entropia. Essas figuras aqui, elas seriam, eu estou utilizando essas figuras para representar o que é entropia. A grosso modo, a gente poderia dizer que entropia é a medida da desorganização das partículas de um sistema, ou seja, é a bagunça, né? Então, de um lado e do outro, nas duas figuras, vocês estão vendo uma bagunça total. Essa desorganização seria a entropia. Quando a gente fala de entropia, o conceito de entropia, ele tem muito a ver com filosofia, né? Então, ele tem esse conceito filosófico. Lendo aqui junto com vocês, a segunda lei da termodinâmica possui o seguinte enunciado: em qualquer processo natural, a entropia do universo sempre aumenta. Mas, lendo apenas, o que isso então quer dizer, né? Então, processo natural. O que seria esse processo natural? Um exemplo simples. Imaginem que a gente deixa cair um copo no chão. Então, naturalmente, o que acontece sem ter forçado nada? Os cacos de vidro eles vão se espalhar e de forma aleatória, de forma bagunçada. Isso é um processo natural. Um outro exemplo que eu poderia dar é o envelhecimento. Pensa, quando a gente envelhece, envelhecer é um processo natural, não tem como voltar atrás. Ninguém fica mais jovem, todo mundo vai envelhecer. E à medida que a gente envelhece, o que vai acontecendo? Esse processo irreversível, né? A gente diz que a entropia aumenta. Essa questão do entropia aumentar relacionada ao envelhecimento, olha o que está escrito lá embaixo, ó. Ela está associada à irreversibilidade, não tem como voltar atrás, a gente não volta no tempo. Todas as substâncias do nosso corpo, elas vão desestruturando e é tudo um processo aleatório e isso vai fazer com que um dia a gente morra. Não tem como, você pode até estender um pouco sua vida, ou a vida de muitas coisas, mas no final elas sempre vão se deteriorando, certo? Aqui do lado tem uma expressão que representa essa questão. A variação de entropia é representada por ΔS. Então, a entropia é representada pela letra S maiúscula, certo? Isso daqui é entropia. ΔS, variação de entropia, né? A variação de entropia do universo é a variação de entropia de um sistema qualquer, mais a variação de entropia da vizinhança. O que seria isso? Imaginem, por exemplo, o nosso planeta. O nosso planeta poderia ser considerado um sistema. E a variação de toda a energia do nosso sistema, mais da vizinhança, a vizinhança seria os outros planetas. Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, todo o resto da galáxia, né, seria a nossa vizinhança. Se eu pegar tudo isso, dá a entropia do quê? Do universo, tá? E vocês podem ver que está representado com um sinal de maior, ou seja, toda essa entropia, ela é positiva, ou seja, ela tem tendência a ir aumentando, tá? Um dos físicos que sempre é um expoente dentro da física é o Stephen Hawking, né? Esse físico inglês, ele falou bastante sobre a questão dos buracos negros e também ele continuou o trabalho do Einstein, né, da teoria da relatividade. Então tem uma figura aqui do lado que vocês estão vendo que está mostrando o rosto dele formado por planetas, satélites, cometas, ou seja, dentro do universo. Eu peguei essa representação
que é da Universidade de Navarra, mostrando que um gás ele tem uma entropia. Sempre se você solta um gás, se você abandona um gás, ele vai ter uma entropia crescente, né? Então, na hora que você solta o gás, rapidinho, um gás, o que ele faz? Ele ocupa todo um sistema. Se você, por exemplo, usa um perfume, por que o cheiro, o aroma se espalha? É uma questão de entropia, certo? Por quê? Porque as partículas, o gás que sai na hora que você já aperta, espirra o spray do perfume, elas ocupam todo o ambiente e de forma desorganizada, aleatórias, espalha, né? A poluição se espalha. Agora, é interessante que quando associado ao universo, nessa parte aqui de baixo, ó, a gravidade das partículas, o que acontece? Você tem muitas partículas espalhadas, né? Umas vão gravitacionalmente atraindo as outras. E aí, essas partículas, quando elas se atraem, o que acontece? Elas vão se aglomerando. Então, elas podem formar o quê? Corpos celestes, né? Então, seria aqui, ó, é uma questão da reversibilidade de sistemas. Sistemas, quando eles são fechados, eles podem ser reversíveis, certo? Leis da energia. Quais são essas leis da energia, né? Todo e qualquer fenômeno que ocorre na natureza necessita de energia para ocorrer. Para você empurrar alguma coisa, para você quebrar alguma coisa, para você falar, para você andar, para um carro se deslocar. Tudo precisa de energia, né? Agora, a primeira lei fala que a energia do universo, imaginando o universo como um sistema grandão fechado, que essa energia ela é constante. Por isso que a gente fala, Lavoisier já dizia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, pensando nessa questão da energia constante. Tudo se transforma, uma energia, ela não é perdida e ela também não é recebida, ela é apenas transformada. Agora, na segunda lei da termodinâmica, a gente tem essa questão da entropia do universo. Nesse sistema fechado que é o universo, as partículas do sistema, ou seja, tudo que forma, partícula eu queria dizer assim, tudo que forma o universo, planetas, cometas, satélites, sistema e coisas menores e coisas maiores, elas tendem a se desorganizar, certo? A entropia dentro de um sistema fechado, sempre ela vai se desorganizando. E aí vocês têm quem criou a teoria e vocês têm aqui essa representação do globo terrestre, é uma representação do mundo, assim, todo enferrujado, destruído. Lembrando que em sistemas fechados a tendência é essa, né? As coisas irem se desmanchando por conta da entropia. Aqui rapidinho, olha, nós temos nessas representações menor entropia, mais desorganizado. Quando a entropia é maior, nós temos uma temperatura maior, né? Temperatura aqui maior. Então, a entropia também está relacionada com a questão de temperatura. Se você pensar em partículas, você tem mais desorganização, maior energia cinética, maior entropia, maior temperatura. Quando a gente tem menor entropia, menor temperatura, né? Lá de cá é menor. Agora, nessa representação do lado, é um exemplo da ferrugem, né? Vocês estão vendo que um bando de pregos aí que estão enferrujando, a ferrugem aqui usada como exemplo de entropia, você pode pegar esses pregos aqui e você pode, por exemplo, lixar,
você pode pintar para tentar minimizar esse processo de ferrugem. Você pode tentar também fazer com que não enferruje mais, não continue, com que o processo não seja contínuo. Infelizmente, dali um tempo, vai uma partezinha começa a oxidar tudo de novo, reagindo com o oxigênio, e continua dali a pouco a ferrugem reaparece. Então, é um exemplo de reação química que vai ocorrendo e não é reversível. A entropia vai aumentando esse processo. É um processo espontâneo e tudo vai sendo destruído aí, certo? Aqui mais exemplos de processos que geram entropia, né? O aumento da entropia. Quando a gente tem qualquer coisa que está no estado sólido e você aumenta a temperatura, derrete, passou para líquido, é aumento da entropia, as moléculas vão movimentar mais. Do líquido para o vapor também está aumentando a entropia, essas partículas aqui ó, vão agitar muito mais, né? Quando você dissolve, então você tem soluto e solvente, que seria o do lado aqui, ó. Vocês vão dissolver alguma coisa dentro da solução, vocês vão ter o soluto todo formando uma bagunça dentro do sistema. Então, olha, no sistema eu coloquei algo para dissolver dentro do copo aqui. Então, devagarinho, vocês vão vendo que o que está sendo dissolvido vai se espalhando de uma forma aleatória, né? E vai aumentando essa entropia aí. Então, a dissolução é um fenômeno de aumento de entropia, certo? E nesse esquema aqui de baixo é quando nós esquentamos um objeto qualquer, as partículas dentro do objeto vão se agitar muito mais, ó, e vai, no final, ter uma temperatura muito maior, né? Agora, esse esquema, deixa eu separar aqui, ó, nesse esquema todo que está à direita, que eu estou apontando com uma flecha aqui, ó, o que eu queria que vocês imaginassem? Vocês vão imaginar um recipiente fechado. Então, esse aqui é um sistema fechado, certo? E nesse sistema eu tenho aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui um gás. E as moléculas do gás estão todas espalhadas. Do outro lado, eu tenho o vácuo, que é um sistema onde não tem nada do lado da direita aqui. Aí, o que eu faço? Eu retiro essa tampa aqui, ó. Eu tiro essa tampa. Imediatamente, o que vai acontecer com essas partículas? Elas vão se espalhar e elas vão ocupar todo o recipiente. Então, o que aconteceu aqui? Olha, primeiro, eu tinha lá no gás uma certa entropia. E do outro lado, no vácuo, a entropia era zero, porque eu não tinha partícula nenhuma, não tinha bagunça nenhuma. Na hora que eu abri o sistema, que eu tirei a tampa, a entropia se espalhou. Então, aconteceu aqui uma variação de entropia. E aí, uma coisa que é interessante a gente notar é o seguinte: quando acontece essa variação de entropia, vamos acompanhar nesse esquema aqui, olha. Do lado da esquerda, o que aconteceu com a entropia? A entropia, ela vai diminuir. Ela diminui. Por quê? Do outro lado, a entropia, ela aumenta. Vocês vão concordar comigo agora. Se as partículas, se as moléculas começaram a invadir essa região da direita aqui, ó, aqui a bagunça começou a aumentar do lado da direita. E do lado da esquerda, a bagunça foi diminuindo até estabilizar. Aí o sistema fica estável. Então, aqui embaixo, olha, segundo a lei da termodinâmica, a entropia de um sistema fechado, que é o caso aí de cima, nunca diminui.
ela se mantém o quê? Constante. Então, de um lado diminui para que no outro lado aumente. E aí o total, a soma total da entropia, ó, a soma total da entropia, ela vai permanecer como? Constante, certo? E eu espero que vocês entendam o seguinte, olha, se a gente usa isso daqui num conceito de sociologia, vocês imaginem que nesse primeiro desenho aqui eu tenho um condomínio fechado. Então, nós temos aqui, olha, imaginem que o vácuo seria assim uma casa muito bonita, fechada, elegante. Do lado de fora, a gente tem, imagine do lado de fora do condomínio, você tem pessoas que enfrentam pobreza, falta de saúde, problemas com a educação, problema com transporte, rede de esgoto. Então, o que acontece? Enquanto a entropia, lá na casa chique, bonita, elegante, lá no condomínio, no lugar, a entropia tá baixa, não tem muita desorganização, do lado de fora tem. Uma hora esse portão vai ser aberto, uma hora é tirada essa separação. Quando tira, o que acontece? Há uma invasão, na hora que acontece essa invasão, é uma troca. Então, o que acontece? Violência, agressão. Isso daí dentro da sociologia, toda vez que você tem um sistema, algum lugar que está ficando muito organizado, outro está ficando desorganizado. Vamos pensar um lugar extremamente organizado. Dubai, hoje em dia, é o exemplo. Muito organizado. E pode ter certeza, quanto mais organizado, quanto melhor fica Dubai, todo o seu sistema mecânico de sustentação ecológica, enfim, enquanto tudo lá é muito organizado, em outro lugar do mundo, a pobreza, a miséria, a violência vai aumentando. Então, isso daí é um sistema natural. Em alguns lugares vai se estabilizar o sistema, em outros vai virar uma bagunça o sistema, certo? Voltando lá, ó, entropia é a medida da desordem do sistema. Lendo item por item, ó, a medida da energia dissipada de um sistema que não é utilizável na realização do trabalho. Dentro da física, a gente poderia dizer que entropia é isso. Vamos imaginar um carro. No carro tem, por exemplo, o som, o barulho, o aquecimento do motor, que é a energia dissipada. E ela não é utilizada para fazer o carro andar. Então, a gente diz que essa energia que é dissipada e que não tem utilidade, ela é degradada. Degradada. Vocês acabaram de aprender as questões da geladeira. Sabe aquela energia que esquenta atrás da geladeira? Ninguém utiliza aquilo de uma forma apropriada. Não pode ser para secar a roupa, mas a gente não usa aquela energia que está atrás da geladeira para nada bom. Essa energia a gente diz que é degradada, é sempre aquela energia que é desperdiçada. Quando existem as queimas, a emissão de poluentes das indústrias, para que se usa poluente? Para nada. Então, essa emissão de poluentes é a energia que está sendo degradada e ela vai aumentando a entropia, a bagunça do sistema. Olha no outro ponto aqui, ó. Nas transformações irreversíveis e espontâneas, a desordem da entropia dos sistemas aumenta. O que é espontâneo? Aquela ferrugem do prego, quando você deixa um copo cair no chão e ele espatifa em 1000 pedaços, isso é espontâneo. O envelhecimento é espontâneo e ele é irreversível.
Tenta pegar todos aqueles caquinhos de vidro e juntar. Não dá. Tenta voltar na sua idade, rejuvenescer. Não dá. Então, são processos espontâneos, certo? O Big Bang é um processo espontâneo, né? Então, dentre as várias teorias, é por isso que eles acreditam que o universo ele sofre expansão e nisso ele vai aumentando a desordem do sistema. O terceiro item, a entropia do universo está a aumentar e a sua energia útil a diminuir, que é o que eu acabei de dizer, né? Por que que a bagunça aumenta? Porque a gente não está conseguindo, ou essa energia que é utilizada, ela não é toda utilizada. Pense em toda a energia solar que atinge o nosso planeta. A energia solar ela poderia ser convertida em toda a energia elétrica e mais outras, energia mecânica, para fazer funcionar tudo. Nós conseguimos aproveitar essa energia? Não. Então, a energia vai sendo degradada e ela vai diminuindo, porque a energia que for degradada, que é aquela que depois se torna processo irreversível, aí ela não vai mais poder ser utilizada, certo? Bom, e no último item, nas transformações reversíveis, olha o exemplo aqui, por exemplo, o pêndulo, ele vai, vem, aí a entropia, nesse caso, ela diminui, certo? Ou não varia, né? O caso do pêndulo, você coloca ele para oscilar, ele pode ir diminuindo por causa do atrito com o ar, e parando, né? E pode, no máximo, não variar, certo? Do lado aqui é só um resumo, do lado direito aqui, ó, a entropia e a desordem, né? Quando um corpo ele recebe calor, a entropia aumenta, aumentou a temperatura. Essa daqui é uma outra expressão que é dada para a entropia, né? Que a variação da entropia é a quantidade de calor pela temperatura absoluta do sistema, temperatura na escala Kelvin. Ela pode ser positiva e ela pode ser negativa, né? Ela é positiva quando a entropia aumenta e é negativa quando a entropia diminui, nesse caso aqui do pêndulo, certo? Bom, vamos em frente. Por último, só para terminar, a entropia é uma lei física e lei física não tem como modificar, né? Igual o princípio da ação e reação, não tem aquilo que a gente possa fazer. Então, são características. A espontaneidade, eu coloquei essa imagem aí, envelhecer nós vamos, não tem o que se possa fazer. Quanto maior a entropia, menor a organização do sistema. Então, vocês podem imaginar esse sistema como cidades, casa como planeta, pode ser a pessoa ou o corpo humano. Olha lá, ó, diminuiu a energia do sistema, a organização, então tudo para de funcionar direito, né? E quanto maior a entropia, mais aleatória é a conformação, ela é aleatória. Não tem como a gente prever, saber ao certo. Então, tem na física várias teorias, tem a teoria do caos, e tem várias coisas que muito incomodam os cientistas, que são aquelas coisas que muitas vezes não podem ser previstas, né? Porque a física serve para medir coisas. Esses sistemas que não têm previsibilidade são aquelas incógnitas. É o que empurra a física para frente, porque sempre as pessoas tentam estudar e comprovar aquilo que ainda não foi comprovado.